Atos capítulo 20. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Semana passada nós pregamos um texto onde o apóstolo Paulo ressuscita Eutico. Ele sai daquela cidade e vai para Mileto. E lá em Mileto, ele manda chamar os presbíteros em Éfeso para dar a sua palavra de despedida. É a terceira viagem missionária de Paulo, mas agora é o final dela. Então ele vai dar a sua despedida àquela igreja, dando instruções extraordinárias. Naquela região de Éfeso, o apóstolo Paulo ficou aproximadamente 3 anos ali, pregando o evangelho de uma forma genuína e extraordinária, e o evangelho ali se difundiu. Houve um grande avivamento, pessoas se renderam ao Senhor Jesus, pessoas queimaram os seus livros de magias negras, pessoas abraçaram a fé cristã, em meio a uma idolatria reinante naquela cidade de Éfeso. O Espírito de Deus agiu poderosamente através de Paulo. Mas ele não só ficou nesses 3 anos nessa cidade. Essa cidade era como se fosse o quartel-general de Paulo. Ele começou a pregar ali também, implantar igrejas nas cidades da Ásia Menor. Pelo menos mais 6 cidades além de Éfeso naquela região: Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele pregou ali com muito ânimo, vigor e poder de Deus na vida dele. Essa região hoje é conhecida como a Turquia nos nossos dias. E o apóstolo Paulo ali está no seu sermão de despedida, dos versos 17 ao 35, e ele vai falar sobre o perfil do verdadeiro pastor, ou o perfil do verdadeiro presbítero, é claro, porque no verso 28 ele fala sobre os bispos, e a ideia ali é os presbíteros. E de forma clara,
ele dá essa instrução a esses líderes da igreja, que devem viver para a glória de Deus em exaltação o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O perfil de um verdadeiro pastor, ou um perfil do verdadeiro presbítero, o apóstolo Paulo vai falar a partir dessa pregação de despedida. Porque não é simplesmente uma despedida emocional, é um testemunho definitivo em relação ao ministério do qual nós devemos viver e viver para a glória de Deus. Mas quando olhamos para a história do Brasil, nós podemos olhar o perfil de forma mais simplória, o perfil pastoral, da seguinte forma. Em primeiro lugar, a primeira igreja que chegou ao Brasil foi a igreja congregacional. Logo em seguida, chegou a igreja presbiteriana. Foram as duas primeiras igrejas no Brasil. E o perfil do pastor era um perfil americano e com um costume que a sociedade é um pastor coach no geral. O culto se tornou um espetáculo. Há momentos que podem fazer com que a emoção domine a situação, e há espaço no culto para se emocionar, mas não uma emoção provocada. De tal forma que o perfil, apesar de traçar esse perfil de forma exterior, e isso é balela, não importa. O que importa é o perfil interior, e é justamente o perfil interior que o apóstolo Paulo aborda dos versos 17, ali no porto de Mileto, já próximo a embarcar, dos versos 17 ao 35. Ele fala de algo muito mais sério do que é externo. Ele adverte aqueles irmãos a viverem para a glória de Deus e louvor e adoração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele faz isso a partir de 5 pilares que nós iremos ministrar nessa noite, sobre o perfil do verdadeiro líder, o perfil do verdadeiro pastor, o perfil do verdadeiro presbítero. Mas eu quero te dizer que esse perfil é o perfil de um verdadeiro cristão. Porque quando você olha o perfil de Timóteo a respeito dos dons de um presbítero, de um pastor, é coisa para crente. É claro que o líder tem de ser modelo dos fiéis, mas é coisa para o povo de Deus. Então, essa pregação pode falar poderosamente a nossa vida. E o primeiro pilar a respeito do verdadeiro perfil de um pastor é o coração. Eu quero chamar a sua atenção ao verso 19, que diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade. Quando você para e pensa e vê o texto da palavra de Deus, e atenta para o verso 19, você vê de forma bem clara o que a palavra de Deus diz: servindo ao Senhor com toda humildade. Lá vai completar lágrimas, provações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Ou seja, como é o coração do líder? O coração do líder é um coração humilde. E infelizmente, há muita gente que perdeu a humildade faz anos. O pastor, o presbítero, o líder de ministério é alguém que entende que deve ser humilde o tempo todo. Eu cheguei aqui na cidade e a primeira vez que eu fui em um conselho de pastor, me apresentaram algumas pessoas e me apresentaram um apóstolo. E tem nítido isso na minha mente. E disseram assim: aqui é apóstolo fulano de tal. Aí eu disse: oi pastor, tudo bem? Aí ele me repreendeu: pastor não, apóstolo. Eu disse: desculpe meu irmão, falta humildade. Falta humildade para entender que
Quem decide ser um líder tem de entender que veio para ser o último. Falta humildade para entender o que Jesus ensinou antes da ceia. Sabe o que Jesus ensina? Ele faz aquela manifestação maravilhosa, a instituição da ceia, e ele pega uma bacia com a toalha e ele lava os pés dos seus discípulos, ensinando a eles fazerem o mesmo. E nisso não era o tempo todo de forma figurada, não era literal, mas fazer exatamente a mesma coisa, considerar o outro superior, aprender a servir ao outro. Jesus Cristo está ensinando o que ele entendia a respeito de uma liderança cristã. E Paulo está replicando a ideia de um líder cristão. É um líder humilde. É um líder que vai experimentar lágrimas. É um líder fiel à palavra, mas também é um líder perseverante. E a igreja do Senhor Jesus tem de ter esse senso de compreensão. A liderança cristã tem de ser o seu coração centrado no Deus Todo-Poderoso, que requer dos seus líderes humildade, requer dos seus líderes quebrantamento, requer dos seus líderes fidelidade às Escrituras, requer dos seus líderes perseverança. Mas parece que a sociedade tem mudado de forma drástica o perfil do líder. O líder, ele tem de ter um outro perfil, contraditório aos princípios de Deus. O líder precisa, para a sociedade nos nossos dias, estar no palco. O líder precisa ter um status. O líder, ele precisa ser não próximo do povo, ter um distanciamento, porque ele é o clero, né? E o clero tem que estar longe. A liderança cristã, o modelo que o apóstolo Paulo propõe aos Efésios, ou a liderança dos Efésios, da igreja em Efésios, é que ele exercite o serviço, é que ele lidere pelo sacrifício, é que a liderança seja quebrantada diante de Deus. Mas os líderes querem palco. Sabe, irmãos, muita gente me procura dizendo assim: pastor, eu quero pregar. Eu não acho. Eu acho bom quando alguém quer pregar. E aí eu sento com a pessoa e vou dar o básico, que ela precisa depois desenvolver, estudar, o básico de como fazer um sermão. E dou o básico em uma folha, rapidinho assim, e diz: o sermão tem que ser assim. A pergunta que me vem logo depois é: que dia eu posso pregar no culto? Aí eu digo: não, no culto não. Você vai pregar no projeto de esporte da nossa igreja. E sabe quando eu falo isso? Ninguém fica lá para pregar. E nem vão. Porque quer aparecer. Não quer que o evangelho apareça. Não quer ser instrumento de Deus aonde ele não é visto. O líder tem de ter humildade. Então, em primeiro lugar, o primeiro pilar é o coração. O segundo pilar é a espinha dorsal. Está no verso 24, que foi o verso lido por nós. E o verso 24 diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim. Ou seja, o líder, ele não é alguém que pensa somente na sua própria vida. O apóstolo Paulo diz: de nada a vida é preciosa para mim. Paulo, em primeiro lugar, claro, pela ação de Deus, mas ele só fez o que ele fez porque ele entendia que a vida não era preciosa para ele. Ele entendia que a vida aqui é breve, que a vida aqui é passageira, mas que ele é alguém que Deus chamou para viver eternamente. Então, esses momentos dos quais ele viveu aqui, ele entendia que a vida não era preciosa para ele.
Ao tal ponto de o apóstolo Paulo ter passado por prisões, tribulações e perseguições. Prisões diversas, tribulações diversas e perseguições o tempo todo, ou basicamente em quase todas as cidades. Primeira perseguição que o apóstolo Paulo sofreu foi dentro da igreja. Depois fora da igreja, fazendo missões o tempo todo, viveu tribulação o tempo todo. Eu não sei o que o povo fala a respeito da ideia de crente ser somente abençoado o tempo todo quando vão pregar a vida de Paulo. Imagine você ler um texto do apóstolo Paulo, que Deus o adverte assim, esse navio se for, vai afundar. E o povo não dá ouvido a Paulo. O navio vai, o navio afunda, Deus diz, nem um cabelo da cabeça de alguém vai se perder. Mas ele, graças à bondade de Deus, ele e todos que estão no navio são preservados a vida. Paulo, como servo, vai pegar gravetos para fazer um fogo, para aquecer o povo e a ele mesmo. E quando ele pega um graveto, tem uma cobra lá e morde ele. O povo diz bem assim, esse cara aí é um amaldiçoado. Escapa do mar. Nos pensamentos deles, os deuses não deixam ele viver. Uma víbora morde esse cara. É claro que o apóstolo Paulo não tem nada. Mas ele passou por muitas tribulações, por muitas perseguições. O tempo todo na sua vida e no seu ministério. O que falar? Para uma pessoa que está vivendo uma tribulação, a não ser dizer, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, o Senhor Jesus nos ensinou isso. Eu venci o mundo. É claro que o apóstolo Paulo, apesar das prisões, tribulações e perseguições, que é a espinha dorsal, a ideia desse segundo pilar, é que no mundo teremos dificuldades, passaremos por tribulações, provações e inclusive por prisões. É que nós devemos aprender a completar a carreira. Devemos aprender a cumprir o ministério. E a testemunhar sempre do Evangelho e da bondade de Deus. O sucesso ministerial não é ausência de sofrimento. O sucesso ministerial é ter fidelidade o tempo todo ao Deus do impossível. Agora imagine o quanto a nossa mente é bombardeada por uma teologia errada nos nossos dias. O quanto? Imagine aí. Se um pastor bate o carro, e aconteceu isso com um pastor conhecido meu, e morre a mulher e um filho, que o povo vai pensar logo, está em pecado. Pensa logo na lei da retribuição, e ela existe. Mas pensa logo nisso. Ou se há uma sucessão de acontecimentos na vida da pessoa, ruins. Diz, eita, está zicado esse pastor, viu? O pecado está latente. E muita gente na igreja, inclusive a igreja presbiteriana, vai pensar assim. Sabe por quê? Porque a teologia prática, ela não é boa na A teologia mentirosa está ditando as suas regras de vida, de ser, de pensar e de agir. Porque o que falaríamos de Jó, com tamanhos sofrimentos sucessivos? A Bíblia não declara em relação a pecado. É claro que você, quando lê o texto mais friamente, Deus estava querendo que Jó tivesse uma experiência íntima e pessoal com ele. Mas será se nós podemos olhar as tribulações como tribulações? Ou até mesmo um crente que está passando por uma sucessão de dificuldades. Será se ele continua dizendo
eu sou firme na fé, eu creio que o meu Deus está comigo? Ou será se ele vai o tempo todo falar, Deus, será se o Senhor não lembra de mim? Será se o Senhor olha o outro e não vê a minha vida? Será se o Senhor não ouve a minha dor? Em terceiro lugar, é claro que o apóstolo Paulo, além de falar dessa ideia de um coração serviçal, dessa espinha dorsal, que o sucesso não tem a ver com uma vida fácil, ele vai falar da ideia que os pastores devem e os líderes proteger o rebanho de Deus. Da ideia de proteção, verso 28. Diz assim, a versão aqui está dizendo, atentai-vos por todo o rebanho de Deus. Em uma outra versão diz assim, olhai para vós e para todo o rebanho. O apóstolo Paulo vai falar de duas ameaças no texto. Você continuar lendo, e as duas ameaças são ameaças externas e a ameaça interna. A ameaça externa são lobos vorazes, que atacam de forma arrasadora o rebanho. Tenta destruir o rebanho de Deus. E essa força vem de fora para dentro. Mas ele fala de ameaças internas. E as ameaças internas são muito perigosas também, porque nós não sabemos. Parece com crente, mas não é. Dentro da igreja, pessoas que ensinam divisões, facções, pessoas que levam picuinha, disseminam mal, contenda entre os irmãos. Isso é como se fosse um câncer, é a fofoca. Vai aumentando, aumentando e aumentando. Parece que a pessoa tem um dom de língua ao contrário, para destruir. Ou seja, o apóstolo Paulo, então, ele dá uma sugestão de como preservar a igreja desses ataques externos e internos, a partir de alimentar, proteger, vigiar e discernir, de forma bem clara que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser protegida pelos seus líderes e, acima de tudo, pelo Deus Todo-Poderoso e fiel ao que se fala. O quarto pilar é a âncora da nossa fé, da nossa esperança, verso 32. E eu chamo a sua atenção, verso 32, que vai dizer, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça. Que coisa linda a ideia do apóstolo Paulo, é que a igreja nunca, e está ensinando isso aos seus líderes, nunca deve ser firmada na sua instituição, porque isso é palha. Tem gente que bate no peito e diz assim, eu sou presbiteriano e carteirinha. Para ser presbiteriano não ser crente, vai para o inferno, do mesmo jeito, como outros vão. A igreja, ela não é firmada na sua instituição. A igreja não é firmada no poder humano. A igreja não é firmada em estratégias humanas. A igreja confia no Deus Todo-Poderoso. A igreja confia em Deus e confia na palavra de Deus. A igreja vive a palavra de Deus. A igreja é transformada pela palavra de Deus. A igreja é edificada, onde ela constrói a sua base, é sobre a palavra. A igreja é fortalecida em meio à tribulação pela palavra. A igreja é santificada, é separada com o propósito de ser santa diante dessa humanidade caída. A igreja é conduzida pela palavra de Deus, que nos dá garantia de salvação eterna. E isso que conduz e vai nortear as nossas vidas sempre. Igrejas fortes, elas são construídas pela graça da palavra, ou pela palavra de graça. O quinto e último pilar é a respeito das suas mãos. Então, o líder cristão é tão lindo, ele tem um coração diante de Deus, e nesse seu coração ele expressa humildade, quebrantamento,
ensino e perseverança. Ele tem uma espinha dorsal que vai nortear a sua vida, apesar das provações, tribulações e perseguições. Ele é alguém que completa a carreira, cumpre o ministério e testemunha o evangelho. Ele é alguém que se preocupa em proteger a igreja das ameaças externas e internas. É alguém que entende que deve alimentar, proteger, vigiar e discernir. Ele é alguém que a sua fé está firmada no alicerce verdadeiro, que é em Deus e na sua palavra. E a palavra de Deus norteia todos os seus atos. E em quinto e último lugar, o verso 35, as suas mãos são servidoras. De tal forma que o texto diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. E parece que também nós esquecemos isso. Nós participamos em uma geração que está acostumada a ser servido. Servido. E algumas vezes, alguns membros da igreja, eles veem a igreja com somente um intuito. E um intuito errado, de ser servido. O intuito de cultuarmos a Deus, ou um dos, é glorificar o nome dEle, é receber dEle, mas também é doar, é entregar, é servir. O líder tem de ter as suas mãos com a expressão de serviço contínuo e diário. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas nós aprendemos com o sistema mundano algo diferente. É melhor receber. Isso é o que o sistema mundano ensina. E nós, muitas vezes, falamos dos nossos inimigos como o diabo, que é um inimigo externo, e como a carne, um inimigo interno, mas esquecemos de outro inimigo externo, que é o sistema mundano. O sistema mundano, ele anda corrompendo a ideia da igreja com princípios contrários aos princípios de Deus. E aí, pelo movimento do sistema humano que nós queremos ser servidos, esquecemos que é melhor dar do que receber. E aí, somos consumistas, queremos consumir. Ouvi uma palavra que venha trazer ânimo. Uma vez um colega meu disse assim: rapaz, vocês pregadores presbiterianos pregam uma palavra expositiva com conhecimento, isso é bacana. Mas eu não quero ouvir essas coisas não. Eu quero ouvir assim, que eu vou ser vencedor, eu vou ser abençoado, a minha vitória tem sabor de mel. Isso aí não falou não. Meus irmãos, e muitas vezes as pessoas querem isso de fato. Mas o texto, o apóstolo Paulo meio que conclui dizendo assim: é melhor dar do que receber. O que você tem dado a Deus? O que você tem dado à igreja de Deus? O que você tem dado aos servos de Deus? Qual tipo de liderança você exerce no grupo do qual você faz parte, diretamente ou indiretamente? Como você usa a sua influência? Será se você atenta para os princípios de Deus e a verdade de Deus? Será se você compreende, de fato, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para os seus líderes? Que de fato é o que todos os líderes em todas as igrejas, em todos os tempos deveriam viver. Imagine se no Brasil tivesse líderes políticos norteando a sua vida, e deve ter. Mas se todos líderes políticos fossem norteados as suas vidas por essa verdade, com um coração humilde, entende? Com um coração quebrantado, entendendo que deveria pregar a justiça, mesmo que isso levasse a perseguições, a prisões.
Imagine se todos os líderes que nós tivéssemos entendessem a realidade de proteger o povo, da verdadeira âncora que sustenta a nossa vida. Se eles tivessem essa ideia de mãos que servem e serviço o tempo todo. Graças a Deus, nós não somos exemplo de igreja, porque toda a igreja tem defeito, e essa igreja aqui tem defeito também, esse pastor que vos fala tem defeito também, mas nós temos líderes aqui serviçais. Eu já cheguei na igreja, já vi Rony, por exemplo, é presbítero da igreja, consertando o telhado. Já vi Valmir consertando o telhado. Já vi muitas vezes o Rubinho consertando a instalação de som, como o Rony também, filmando. Já vi o Pedro servindo o tempo todo. Se for necessário, carrega a cadeira. Isso não desmerece ninguém. Nós, como os líderes, devemos entender que não somos maior que ninguém. Somos servos de todos. Imagine, e todos nós temos um compromisso de ser o último. Alguém que veio de uma outra igreja, uma coisa tão simples, e eu digo, meu Deus, como a mente humana é pervertida. Me veio em um almoço, em uma fila, juntamente com a igreja, e diz, o senhor vai enfrentar fila sendo pastor da igreja? Eu disse, eu não sou gente não, igual os outros. Não tem diferença, irmãos. A gente tem de entender a liderar como Cristo ensina. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Para entender que mais bem-aventurado é dar, eu deveria ser um bom mordomo do meu tempo, por exemplo. Doar mais horas da minha vida em dedicação a Deus, à adoração, louvor e ao serviço cristão. Eu teria de ser bom mordomo do dinheiro que Deus me deu e aprender a dizimar, a ofertar, a se compadecer. Eu deveria servir mais. Ter uma mordomia em todas as áreas da minha vida, onde Deus pudesse ser glorificado e exaltado. Esses dias eu conversando com o Rony, que é o tesoureiro da igreja, pastor presbiteriano, só recebe as suas côngulas. Então, e vê os relatórios do tesoureiro junto com o conselho. E eu perguntei assim, meu irmão, como é que estão as finanças aí da igreja? E eu perguntei isso, sabe por quê? Porque agora esse mês que entra, tem EBF, tem Semana Jovem, o mês de julho, e tem também, em agosto, a ação social, que nós investimos na vida de muitas pessoas que vêm aqui se consultar, receber remédio grátis, ir em um dentista, alguns que arrancam o dente já saem com o dente no dia, inclusive até 3 dentes saem no dia. Isso nós já fazemos há alguns anos, mas isso não é barato, há uma despesa imensa. E eu preocupado com isso, eu perguntei, vai vir uma sucessão de coisas aqui, como é que está o negócio? Aí ele disse, pastor, a igreja cresce, mas não acompanha o crescimento financeiro. E eu sabe por que não acompanho o crescimento financeiro? Não é porque nós somos uma igreja de bairro, não é. É porque as pessoas não compreendem que é melhor dar do que receber. A gente não costuma fazer campanha na nossa igreja, porque há quase uma máxima entre nosso conselho o seguinte: se a igreja for fazer alguma coisa, ela tem de fazer com os dízimos e ofertas. Mas quando vai fazer, quem começa a doar é lá no conselho. Pastor e presbíteros. Porque nós temos de ser líder do rebanho em todos os aspectos. Nós precisamos entender que o líder não deve usar pessoas como meio de enriquecimento. Os líderes, eles devem aprender a servir as pessoas, entendendo que o evangelho é um caminho do serviço.
O Evangelho é o caminho do trabalho. E Deus deseja que nós possamos viver de fato o Evangelho. Como você tem servido a Deus com os seus dons, com os seus talentos, com o seu tempo, com o seu serviço, com o seu dinheiro. Como você tem servido a Deus? O apóstolo Paulo ensina, é melhor dar do que receber. Sabe, irmãos, estamos vivendo um cristianismo de serviço de aparência, não de serviço de fato. E isso é triste. Quando olhamos o texto no completo, em síntese, uma marca ou 3 marcas de um ministério verdadeiro, onde os líderes lideram segundo os princípios de Deus, tem de haver uma fidelidade inegociável da palavra. Tem de ter uma perseverança que resulta até o fim e um amor sacrificial em todos os momentos. Porém, todavia, a igreja deve aprender algumas coisas em relação a líderes e liderados. Os líderes devem cuidar do seu rebanho com zelo, como se fosse o zelo de Deus, com pureza, vigilância e constância. Porém, a igreja deve reconhecer os seus líderes, apoiar, valorizar, entender, honrar. Todos nós, como povo de Deus, líderes e liderados, devemos todos nós permanecer firmes na certeza que o Deus verdadeiro vai e continuará a nortear a nossa vida. O verdadeiro líder cristão é chamado para servir a igreja com fidelidade, vigilância e, acima de tudo, dependência do Deus Todo-Poderoso e verdadeiro e fiel. Sabe, amados irmãos, o apóstolo Paulo ensina essa igreja a viver e viver para a glória de Deus. Essa igreja, no final da sua vida, ela perdeu o amor, a igreja de Éfeso. Essa igreja que passou por grandes líderes e foi muito instruída por Deus. Essa igreja foi plantada por Paulo, discipulada por Áquila e Priscila. Essa igreja teve João como pastor também, o apóstolo João. Essa igreja é exortada na carta aos Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, irmãos, Deus deseja que possamos voltar a amar, a servir, a ter um coração humilde, a entender que no mundo tereis aflições, a compreender que temos perigos externos e internos o tempo todo, mas somos firmados no Deus da sua santa palavra. Precisamos firmar a nossa âncora no Deus e na palavra. Precisamos constantemente, dioturnamente entender que é melhor dar do que receber. Precisamos compreender que tudo que temos e somos pertence a Deus. Nós somos mordomos dele, mas precisamos continuar amando. E é isso que Deus deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Como você se apresenta como líder? Que Deus possa mudar a sua mente, o seu coração, e que você possa viver o que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos viver, e tudo para a glória do Senhor e o louvor do teu reino, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, converse com Deus. Você tem negociado a fidelidade, ou tem vivido a palavra? Você tem sido perseverante? Você tem expressado um amor sacrificial, uma dependência total a Deus? Você tem entendido que o sistema do mundo não pode controlar e moldar a sua vida? Apesar da doutrina estar fresca na mente, ela tem de estar fresca no coração e nas práticas diárias de vida, em nome de Jesus. Deus de infinita bondade, aqui estamos como teu povo. Ó Deus, precisamos sempre voltar à tua palavra,
Que o teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a vivermos e voltarmos para a vida em santidade, em novidade, em independência, em serviço, em rendição total e adoração ao teu nome. Que possamos entender que o Senhor trabalha sobre tudo em todos os momentos da nossa história, seja ela difíceis ou não, mas o importante é completar a carreira em fidelidade e louvor ao Senhor. É testemunharmos do teu poder, da tua graça, constantemente, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.